Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui para mais uma aula e dessa vez é a aula de Geografia que se encontra no seu módulo 2, na página 299, na seção O que estudei. Hoje são 2 de junho de 2020. Vou dar um tempinho para que você pegue o seu módulo e vamos seguir com a nossa explicação. Muito bem. Na seção O que estudei, do módulo 2, estudamos a formação do povo brasileiro ao longo dos últimos séculos e agora nós vamos relembrar. Temos aqui 4 etapas importantes para que houvesse a formação do nosso povo, do povo brasileiro. A primeira etapa diz que o povo brasileiro se formou com o encontro da miscigenação de diferentes povos. O termo miscigenação vem de mistura, porque muitos povos se misturaram para chegar ao que hoje é o povo brasileiro. Primeiro houve o contato entre os indígenas, os colonizadores portugueses e os africanos. Eles foram os primeiros povos a virem para o nosso país, portanto foram os primeiros que contribuíram para a formação do nosso povo. Em terceiro lugar está que depois veio os imigrantes de diferentes países, principalmente imigrantes vindos do continente europeu, como italianos, holandeses, espanhóis e muitos outros. E eles participaram do processo de formação do povo brasileiro e também contribuíram para a construção da nossa cultura. Nós temos uma cultura diversificada e rica de contribuições de todos esses povos que vieram no início da formação do Brasil. No quarto, nós temos, de cada um desses povos, nós herdamos hábitos e tradições que se tornaram aspectos marcantes da nossa cultura, hábitos e aspectos que nós seguimos até os nossos dias. É possível observar características culturais de todos esses povos que formaram o nosso povo no lugar em que nós vivemos. E o quinto e último tópico, atualmente o Brasil continua recebendo imigrantes, só que agora vindos de várias partes do mundo, porém em menor número. Como vocês podem ter observado na abertura dessa aula, eu dei um foco mais no quadro onde está o mapa mental. Já virou hábito eu fazer esse mapa mental para que nós possamos compreender e relembrar todos os tópicos importantes da nossa explicação. Então aqui nós temos um mapa do Brasil, talvez não dê para você ver o nome, mas você reconhece o formato, né, da linha que desenha o contorno. E aqui nós temos a formação do povo brasileiro, que se deu da mistura de povos. Primeiro, os índios, que já estavam aqui porque eram os donos das terras. Depois, os colonizadores portugueses, que vieram colonizar essas terras. E, em seguida, os africanos, que vieram para serem escravos. Também houve a mistura com os imigrantes, principalmente do continente europeu, que vieram para cá. Dessa mistura de povos que nós chamamos de miscigenação é que resultou o povo brasileiro que somos nós. E da mistura surgiu novas raças. Nós podemos citar 3 importantíssimas. Os mulatos, que foi a mistura dos brancos com os negros. Os cafusos, que foi a mistura dos negros com os índios. E os caboclos, que também são chamados de mamelucos, que foi a mistura dos brancos com os índios. E quais foram as marcas que esse povo deixou como contribuição para nós? As marcas da identidade de um povo foi o idioma, que nós herdamos de Portugal, que é a língua portuguesa, né? A culinária, que nós herdamos de todos esses povos, nós comemos pratos vindos de todos esses lugares. Nós podemos citar, por exemplo, dos índios, a mandioca, o milho. De Portugal, nós podemos citar vários tipos de alimentos. Dos africanos, a feijoada, entre outros. A religião, nós também herdamos de Portugal, que foi a religião católica, que é a religião oficial do Brasil. Mas dos índios, nós herdamos também várias religiões, porque eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. E também herdamos dos africanos o candomblé, que por mais que muita gente fale mal e critique, é uma religião do povo africano, mas que houve muita mistura com os brancos
para chegar no que é hoje, que não é o candomblé genuíno da África. Dos costumes, nós herdamos o hábito de dormir em redes, de tomar banho todos os dias. Dos índios, dos portugueses, nós herdamos o hábito de nos vestir cheios de roupas, né? E dos africanos, nós herdamos hábitos de capoeira, do samba, entre outras coisas. Nas artes é onde entra as músicas, os ritmos, as festas, como por exemplo a festa junina herdada dos portugueses e tantas outras festas que nós herdamos desses povos. Eu espero que vocês tenham entendido esse mapa mental. Vou pedir que vocês abram na página 331 desse mesmo módulo, na parte que começa mais atividades, e vou explicar a atividade de hoje, ok? Primeiro, vocês vão preencher o diagrama com as palavras que correspondem às frases abaixo. O preenchimento deve ser feito, como sempre, com letras maiúsculas do nosso alfabeto, as letras de imprensa. A. Vocês vão escrever o nome de que foram escravizados para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar e de café e na exploração de recursos minerais. B. Locais de refúgio procurados pelos africanos escravizados. C. Brasileiros descendentes de africanos escravizados que atualmente vivem nos quilombos. D. Principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Letra E. Uma das atividades econômicas desenvolvidas pelos colonizadores portugueses no início de sua ocupação das terras brasileiras. F. Pessoas de outros países que chegaram ao Brasil, principalmente a partir do século XVIII, atualmente chegam em menor número em nosso país. Letra G e última, povos que já habitavam o Brasil antes da chegada dos colonizadores portugueses em 1500. Façam sua atividade com bastante atenção e espere o momento oportuno da correção. Até lá!